Anuário Espírita, 1993. Nova mensagem de Carmelo Grissi. O autor espiritual do livro, que tem por título o seu próprio nome, Carmelo ele mesmo, concebido através de mensagem recebida pelo médium Francisco Xavier, comentando por nós, prefaciado por Emmanuel, apresentou-nos mais uma de suas originais cartas ditadas ao Chico em fevereiro de 1991. Italiano de nascimento, dotado de temperamento exuberante, comum aos meridionais de sua pátria, tornou seu espírito, depois de haver sido consociado com a jovem Elvira Abrigato, iniciando com ela, médio dotado de notável faculdade do trabalho, pioneiro do socorro dos obsidiados de sua região. Conheceu Chico Xavier em 1954, quando este residia ainda em Pedro Leopoldo. Do primeiro encontro resultou a confortadora mensagem de sua companheira, que havia partido para a espiritualidade. Depois que o conhecido médium mineiro mudou-se para Uberaba, a distância entre ambos foram se encurtando. Novas rodovias passaram a ligar a capital do Zebu a São José do Rio Preto, cidade paulista onde Carmelo vivia, facilitando suas visitas ao Chico. Assim se consolidou a grande amizade que os uniu até o desencarne em março de 1980. Carmelo Grissi, numa festinha de creche, da creche Irmã Mariana de Votuporanga, São Paulo, 1968. Conhecemos o Senhor Carmelodes de nossa infância e vimos muitas vezes preparando suas idas a Uberaba. Estas eram sempre procedidas de alvoroço, contagiando amigos e vizinhos, geralmente, e até ao mercado para comprar os melhores frutos da região, alardeando a todos que elas eram para o Chico. Quando acompanhávamos nas peregrinações, nos longos serões do afastado bairro que delineava em Uberaba, anos passados, Carmelo evidencia-se pela expansividade e alegria, ocasionando bem-humoradas pausas no atendimento do Chico ao público. Isto enternecia o bondoso médico, que sempre tinha palavras de incentivo pelo seu modo de ser e de encarar a vida. Carmelo era um otimista. Estas rápidas pinceladas sobre a personalidade de nosso amigo têm a finalidade de melhor fazer compreender sua mensagem para os que o não conheceram quando encarnado. Em algumas passagens ele se coloca em posição equívoca, atribuindo a si características que não possuía, fazendo uma dialética própria com o objetivo de despertar o leitor para as responsabilidades de sua atual encarnação, valorizando-a e aproveitando-a mais. A primeira mensagem de Carmelo consta no livro Viajores da Luz e data de 18 de 10 de 1980. Esta última, a 18ª é uma carta particular que vem a público na íntegra, porque traz ensinamentos a todos os que se interessam de conhecer as diferentes opiniões daqueles que privaram conosco e hoje se encontram na pátria espiritual. A mensagem: queridos filhos Romeu e Hilda, acrescentando Marta, pois trago a ela as lembranças do Radovi, peço a Jesus nos abençoe. Vocês me falam da ausência prolongada de minhas notícias, mas também, de minha parte, se fosse me queixar, as minhas alegações seriam as mesmas. Apesar disso, estou quando posso no lar de Elvira e no centro, acompanhando-lhes as atividades. Sinto falta da presença dos familiares, estimaria estar mais tempo com gente viva. Digo gente viva porque são muito poucos os chamados mortos que posso ouvir. Com a vivacidade da palavra humana, aliada ao ensino dos mentores daqui, buscando melhorar-me. Os maus e os sofredores por aqui estão sobrando e protetores espirituais de gabarito do Dr. Van Herven são tão ocupados que não podem me conceder alguns raros minutos para dar-me algumas explicações das quais sou agora necessitado. Vocês compreenderão. Quem perde o tempo comprará as horas com muita dificuldade. Não me refiro a isso, recordando o tempo que não aproveitei. Falo nisso para acentuar-lhes a força da fé e o ânimo para o trabalho. A morte é uma atrapalhada não somente para quem fica, mas igualmente para quem parte.
As transformações são imediatas, inevitáveis. Aqui são felizes os que se valeram da bondade de Deus e aprenderam a amar o próximo como a si mesmo. Exemplo: quando tomava o meu lanche pela manhã fria, nunca pensei nos companheiros do mundo que saíam cedo de casa para o trabalho. Muitas vezes, ao vê-los chegarem sequiosos por um trago de café, quase sempre escondi o bule. Quando me cobria confortavelmente nas noites de geada e vento cortante, nunca imaginei pudessem haver tantas pessoas a tremerem de frio. E por aí vamos. Não adianta chorar depois das lágrimas. Isso tudo me passa pela cabeça. O Rodavi continua atento ao trabalho e pede a Marta paciência e coragem. Reporto-me a isso sabendo que ninguém compra a paciência e coragem nos supermercados, mas transmito assim mesmo a solicitação dele. Agradeço ao Gerson, ao Romeu e à Hilda o amparo que me concederam, com o livro com que me prestiu tantas queixas inúteis. Estou melhor, mas a minha opinião sobre a morte não mudou. É horrível encontrá-la, embora muitos amigos otimistas afirmem que a morte é a libertação. Posso estar errado, mas é o meu ponto de vista. Sempre que possível, lembrem o Germaninho nas preces de vocês. Creio que em matéria de morrer é mais veemente do que penso a respeito. Muita gente se declara com disposição de morrer para descansar. Isso, no entanto, é ilusão. Aí na Terra temos muitas formas de evasão de nós mesmos. A palestra de um amigo, o aconchego da família, os pratos que mais preferimos, os aperitivos, as situações agradáveis depois das contrariedades. Mas por aqui, se a pessoa quer dispor de bons amigos, que faça por merecê-los, e se deseja facilidades, terá de fazer facilidade também para os outros. O que me consola é que oportunamente tomarei novo corpo, na lei da reencarnação, e descobrirei algum colo de mãe que me faça a felicidade do esquecimento. Mas lamentação não auxilia a ninguém, e paro por aqui, desejando a todos os nossos familiares muita calma e alegria. Romeu vai muito bem. Não se impressione e receba com Hilda e com Marta pela Rodovir um grande abraço do pai e amigo de sempre, Carmelo. Recebido no grupo Espírita da Prece de 9/2/1991 pelo médico Francisco Xavier em Uberaba, Minas. Anuário Espírita de 1993. Começar agora um Anuário Espírita de 1994. O possível acontece. Transfoto mostra a cidade no além. Transfoto do alquimista Paracelso recebida via computador mostrando uma paisagem no fundo. Até mesmo nós que trabalhamos no dia a dia com a TCI, transcomunicação instrumental, não deixamos de nos surpreender de quando em quando. Recebemos recentemente de nossos correspondentes europeus uma transfoto do alquimista Paracelso, 1493-1541, enviada para o computador do casal Rasch Fischbach, em Luxemburgo, pela poderosa estação emissora Zetstrom, riquíssima em detalhes. Mas há nessa transfoto mais a se comentar do que o próprio Paracelso, a paisagem de fundo. Novidade? Pergunta. Não, para quem já leu a série de livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, essa cidade no além, transfoto, situa-se em Marduk, esfera situada em outra dimensão, separada da nossa pelo espaço e o tempo, onde fica a estação Zetstrom. E não é difícil compará-la com a cidade espiritual ao nosso lado, escrito pela psicografia de Chico Xavier. Segundo sabemos, o planeta Marduk situa-se em paralelo ao nosso universo conhecido. Possui 3 sóis e não pode ser situado geograficamente no sistema solar terrestre. Embora a cidade do nosso lado, escrito por André Luiz no livro de mesmo título, esteja mais próxima da Terra, as semelhanças entre Marduk, nosso lar, e Terra não são pequenas. André Luiz descreve: deleitava-me agora, contemplando os horizontes vastos, debruçando nas janelas espaçosas. Impressionava-me sobretudo os aspectos da natureza, quase tudo melhorada cópia da terra.
Grandes árvores, frutos, jardins, a pequena distância alternava-se graciosos edifícios, destacando-se casinhas encantadoras, cercadas de muros. Surpreendido, observava animais domésticos, não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta Terra. Mas a explicação vem de Lísias, orientando o recém-chegado ao plano espiritual, André Luiz. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas. Todo processo evolutivo implica gradação, há regiões múltiplas para os desencarnados, tudo obedece aos princípios do desenvolvimento natural. Já no livro Transcomunicação, de Theo Lucker e Meig Rasch, página 155, a extraterrestre Suegen Salten comunica-los pelo computador. Comunicando-os pelo computador, confirma a existência de diversos planos no astral. A casa Meig e Rulis de Luxemburgo, os mais bem-sucedidos transcomunicadores do mundo, recebe um visitante suíço e nosso correspondente pessoal, Theo Lucker, e conversam na sala sobre a veracidade ou não dos mundos paralelos. Quando observaram o computador, lá estava a confirmação de Suegen. Boa tarde, Dr. Lucker. Existe de fato mundos paralelos. Suegen Salten. É a TCI confirmando por aparelhagem o que pela psicografia de Chico Xavier nós espíritas já sabíamos, agora inclusive com imagens diretas do além. E não tardaram a comprovar que existem outras formas de vida também. Segundo nos conta Suegen Salten, em Marduk habitam 60 bilhões de humanoides, provenientes de todos os mundos existentes. Isso explica em acolher não só terráqueos, porém outras tantas formas vivas, cuja consciência se compatibiliza com o estágio evolutivo lá predominante. Informa-nos Suegen que a idade média lá é de 30 anos, não existe velhos ou crianças, a não ser os recém-chegados, porém as crianças crescem rapidamente e os velhos rejuvenescem, nivelando naquela idade. No mesmo livro, Suegen ainda descreve animais, inclusive desconhecidos na Terra, aves paradisíacas e borboletas ricamente coloridas. Na cidade espiritual que abrigou o André Luiz, não há muita diferença, e o vemos quando visita o Bosque das Águas. Transfoto de um animal do além, captada via TV em Luxemburgo. Deslumbrou-me o panorama da beleza sublime, o bosque em floração maravilhosa. Muita semelhança com nossas vidas atuais vamos encontrar no capítulo Em Casa de Lísias, por André Luiz, onde captamos a ideia de que o sentido da família pendura além do túmulo. A descrição das casas do além se assemelha em tudo ao que conhecemos. Demandávamos um quarto confortável muito amplo. Uma jovem repousava em cômoda poltrona. A transfoto enviada por Klaus Schwerenberg mostra a sua atual casa, onde explicou ele mora com sua esposa e filhos, todos que o antecederam na passagem para o lado de lá. Quanto à alimentação, aprendemos com Chico Xavier que no além as entidades também comem. Isso é confirmado pelos contatos da TCI. Suegen Salten, em contato por telefone com Meig Rasch, afirmou: comemos e bebemos como vocês, nossa alimentação é elaborada sinteticamente. Nenhum animal precisa morrer por causa de outro ser vivo. André Luiz nos diz: serviram-me caldo reconfortante, seguida de água fresca. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. A leitura espírita tem trazido muitos esclarecimentos e, sobretudo, muito conforto. A TCI não apenas vem para endossar o que era transmitido em palavras, mas mostrar com provas irrefutáveis e imagens indiscutíveis o que nos espera do lado de lá. É bem possível que morrer mude de sentido. Sônia Rinaldi, Folha Espírita, São Paulo, abril de 1993.
Anuário Espírita de 1994. Hipnose e reencarnação. Nos Estados Unidos, a hipnoterapia levou alguns pacientes a rememorar suas vidas passadas. Sem a mise en scène grandiloquente, autoritária de antigamente, a hipnose é menos diretiva e cria um estado psíquico onde a pessoa se liberta e procura no seu inconsciente os traumas que precisam ser ultrapassados. De modo geral, porém, a pessoa vai tão longe quanto necessita para descobrir a causa do seu problema atual e assim eliminá-lo. Há quem recue até mesmo para outras vidas. Brian Weiss, papa da regressão e chefe do serviço de psiquiatria do Hospital Monte Sinai, em Miami, assegura que 40% dos indivíduos são candidatos à rememoração de vidas passadas e, mediante um trabalho criterioso, o índice de sucesso do tratamento pode aumentar de 50% a 70%. Em seu livro, o Dr. Way afirma que não importa se a pessoa acredita ou não em outras vidas, e relata a história de dois irmãos gêmeos que falavam entre si um idioma desconhecido por todos. Uma consulta ao psiquiatra não apontou nenhum distúrbio grave. Uma visita ao departamento de linguística da Universidade de Columbus identifica a língua que ambos utilizavam, aramaico, provavelmente aprendido numa outra vida há milhares de anos. Deborah Berman, Os Estranhos Poderes da Hipnose, Light, Rio de Janeiro, 5 de 12 de 1992. Anuário Espírita de 1994. A chuva que ninguém explica, Sorocaba. Pedras e pedaços de tijolo erguem-se do chão e caem sobre o telhado das casas da Rua Esperança, no Jardim Santa Fé, periferia de Sorocaba. O fenômeno, que ocorre há 5 dias, apavora os moradores e intriga a polícia. Apesar dos danos causados nos telhados, nenhuma pessoa foi atingida. A chuva de pedras ocorre durante a tarde e prossegue até o início da noite. No começo eram pedriscos e cacos de telhas, mas agora caem até tijolos inteiros e restos de construção, diz Fernando Soares, um assustado morador. Carros da polícia militar, atendendo a chamada dos moradores, estiveram várias vezes no bairro e tentaram encontrar um suposto atirador de pedras, mas nada foi encontrado. Tudo indica que se trata de um fenômeno paranormal, disse o capitão Osni Rodrigues, da Polícia Militar, depois de mais de uma busca frustrada. Ontem à tarde, segundo ele, 6 policiais vasculharam completamente a área, sem nada encontrar, enquanto as pedras continuavam caindo. Os moradores organizaram uma expedição para sair à caça dos autores dos atos de vandalismo, sem nenhum sucesso. Pelo menos uma dezena de casas teve o telhado danificado. Na residência de José Edinaldo Teixeira, a metade de um tijolo perfurou o telhado e caiu sobre um sofá. A casa não tem laje, por sorte ninguém se machucou, disse. Amedrontado, ele levou os 2 filhos para a casa da mãe em outro bairro. A lanchonete de Sally de Paulo Teixeira é uma das mais atingidas. O telhado está praticamente destroçado. Chego a pensar que alguém tem alguma coisa contra o meu estabelecimento, disse. Os moradores pretendem contratar um parapsicólogo para estudar o fenômeno. O parapsicólogo Walter Franceschini, de Sorocaba, disse ontem que se esse tipo de ação não for resultado de vandalismo, pode ser atribuído a um fenômeno extrasensorial denominado psicocinese. É um tipo de fenômeno comum no universo parapsicológico que deve estar sendo causado por pessoas na fase da puberdade ou que esteja passando por algum tipo de conflito pessoal. Segundo ele, para a seção do fenômeno será preciso identificar o epicentro, ou seja, a pessoa que o está provocando. São Paulo, 18 de 3 de 1993. Os espíritos podem provocar fenômenos desse tipo, contando com a participação de um médium de efeito físico, que pode ser involuntário ou natural, isto é, que ignora totalmente o seu próprio dom mediúnico. Livro dos Médios.
Crianças prodígios marcaram a história. Picasso pintava aos 9 anos de idade. Mozart compôs uma sonata aos 8 e Flaubert escreveu aos 16 o primeiro manuscrito de Madame Bovary. Estes são alguns casos de crianças prodígio a quem Paris dedica uma exposição. Considerados na antiguidade criaturas de Deus ou do diabo, esses meninos marcaram a história da arte e das ideias, invadindo o imaginário coletivo. Na mostra A Primavera dos Gênios, que ficará aberta até o verão boreal na Biblioteca de Paris, estão expostas obras primas em todos os campos da arte: escultura, literatura, ciência, pintura, música, como autores de menos de 20 anos. Este limite de idade arbitrário é citado sempre quando se fala de jovens gênios, a partir da publicação por Adrien Bailot, em 1688, de uma antologia de crianças celebres, que continua servindo de modelo. Na exposição, há partituras de crianças prodígios da música, como Camille Saint-Saëns, que começou a compor aos 5 anos. Mendelssohn, Schubert, Britten, Franz Liszt, que aos 13 compôs uma ópera, Dom Sancho ou Castelo de Amor. Os jovens gênios também estão presentes na ciência, faz parte da mostra a primeira obra de Ampère, que aos 13 anos escreveu o tratado sobre os cônicos, os cadernos de Cuvier e textos de Pascal, que aos 16 anos animava as reuniões da Academia Parisiense de Messina. O público também descobre manuscritos de iluminados, a que a musa da poesia tocou com suas asas quando ainda era muito jovem, como Torquato Tasso, um dos escritores mais ilustres do Renascimento, que começou aos 16 anos de idade seu longo poema épico Jerusalém Libertada, além de Charlotte Brontë, Gerard de Nerval, Robert Louis Stevenson, Victor Hugo, Byron e Arthur Rimbaud. Na pintura a quadro de Charles Debreu, que aos 12 pintou A Alegria da Felicidade Pública, que está no Museu de Louvre. Também podem ser apreciados os autorretratos de Van Dyck, Turner, Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon e Egon Schiele, assim como os desenhos de Picasso adolescente, todos geniais, de Gustave Doré, do italiano Primo Conti, que aos 11 anos era uma criança prodígio, não apenas na pintura, mas também na poesia e na música. Mas talvez o mais interessado nessa exposição seja a reflexão sobre a forma como a precocidade infantil foi reconhecida, valorizada, aceita ou rejeitada pela sociedade. Desde os meninos deuses, heróis da antiguidade, passando pelos meninos famosos que passeavam triunfantes pelas cortes da Europa. Curitiba, Paraná, 4/4/1993, Gazeta do Povo. Victor Hugo, em 1802 e 1885, grande poeta desde a juventude, considerado o maior da França, tornou-se convicto dos fenômenos espíritas, vê grandes vultos da humanidade e o espiritismo. Crianças gênios. O gênio, em qualquer sentido, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes florações da espontaneidade. Emmanuel, no livro Consolador, Francisco Xavier. Ariel Sinclair, à esquerda, e Regina Schaffer, norte-americanas, elaboram um programa para o ensino da história da Guerra Civil Americana. Chagai, israelita de 12 anos, é um dos gênios da química na escola Ofk de Jerusalém e frequentemente deixa seu professor inferiorizado com suas demonstrações de conhecimento da ciência, que é a razão de ser de sua vida.
Liu Qing transcreve uma complexa fórmula matemática para o fotógrafo. A menina chinesa também é campeã de xadrez e exímia violinista. Liliane de Curtis afirma: meu pai Toto me fala do além. Toto não está viva apenas na lembrança dos italianos e de muitos fãs de outros países, onde seus filmes foram distribuídos. O grande ator napolitano que atuou em comédias memoráveis comunica do além constantemente com sua filha italiana, De Curtis, falecido em 15 de abril de 1967, foi recentemente lembrado de uma série de 4 programas de televisão. Por Renzo Arbori, sob o título Caro Toto, quero te apresentar. Em entrevista a Matilde Amorosi, Gente, Milão, 25 de 1 de 1993, Liliana lamenta-se não ter contado, por falta de tempo, no programa de Arbori, os seus contatos espirituais com o pai. Pela magia que sempre caracterizou a sua personalidade, de fato, meu pai ainda está presente na minha vida, comunicando-se comigo no lugar tão distante, onde ele se encontra, com um diálogo emocionante, terno e brincalhão ao mesmo tempo. Meu pai, conforme as situações, comporta-se como um número protetor, pronto a me ajudar nas dificuldades, ou como um gnome alegre. Tenho certeza de que as mensagens que Toto manda do além são uma continuidade do seu humanismo e também da sua arte. São, em suma, um meio de conhecê-lo melhor, disse Liliane de Curtis na entrevista. Depois de um período difícil, após a morte do pai, ela conta que se mudou para Joanesburgo, na África do Sul, e lá sentiu muita necessidade de comunicar-se com o espírito dele. Após muitas hesitações, já que o ocultismo me apavorava, decidi consultar alguns médios para entrar em contato com a alma do meu pai. Sessões espíritas aconteciam em minha casa, em Joanesburgo. Pela primeira vez, meu pai se fez presente, inundando a sala com um aroma de seu perfume, tabaco blonde, que há tempo não é comercializado. A minha roupa e a de outros participantes da sessão ficaram impregnadas deste perfume, o sinal de que a alma de Toto respondia ao meu chamado. Liliane de Curtis conta que teve certeza desde essa primeira reunião de que seu pai Toto respondia ao seu chamado, mas o marido e alguns de seus amigos desaprovavam a sua convicção. Liliane de Curtis e seu pai, o primeiro cômico italiano, Toto, ou Totó. Uma noite, enquanto me preparava para uma sessão, eles ficaram na sala ao lado, ironizando a minha perigosa mania. Mas suas conversas foram interrompidas por uma chuva inexplicável descida, quem sabe como do fogo. Meu marido foi imediatamente ao andar superior, pensando que fosse uma perda de água, mas encontrou o assoalho perfeitamente seco e a tubulação em ordem, enquanto a chuva estranha continuava a ensopar os hóspedes. Estupefados, lembro-me que um deles, palidíssimo, ao se despedir, me disse: Liliana, perdoa-me se não te levei a sério. Agora te creio, juro que não ponha mais os pés em tua casa. Acontecem tantas coisas estranhas. Liliana tem certeza de que a chuva foi um sinal de desapontamento de seu pai pela incredulidade dos seus amigos a ela. E ela, ao contrário, intensificou as tentativas para entrar em contato com ele, recebendo de fato várias mensagens através do médium. Quando meu pai decidia manifestar-se, os cachorros anunciavam a sua presença, latindo com uma enotação de lamento, como se estivesse diante de uma visão inquietante e misteriosa. Aqueles latidos me deixavam arrepiada, mas eu sabia que Toto sempre tinha amado os cães e com certeza o seu espírito queria também entrar em contato com eles. Desde então, os sinais que ele me enviava reencontravam características de sua personalidade e tinha a ilusão de que estivesse ainda perto de mim, afagando-me os meus cabelos e me dizendo, como quando era vivo: Lilianinha minha, não se preocupe, resolverei os seus problemas. Sessões de copo.
Toto enviava as mensagens nas chamadas sessões de copo, indicava as letras do alfabeto colocando no centro da mesa, movendo o copo que caminhava sozinho, tendo um médico como intermediário. Falava de assuntos íntimos, às vezes reprovando a filha, outras aconselhando. Enfim, me dei conta de que aqueles contatos extraterrenos não me devolviam o meu amado pai, e que se quisesse me comunicar com ele, teria que me conformar com a vontade dele. De fato, Liliane deixou de frequentar as sessões e Toto continuou a comunicar-se com ela, principalmente nos momentos difíceis. Sinto novamente o seu perfume, eu escuto um barulho a qual estou acostumado. É produzido pela queda de um belíssimo retrato no qual meu pai é, como era, longe de sua imagem pública, um refinado Gentleman, com um pouco de tristeza no olhar. Esse quadro a que ela se refere está em seu quarto de dormir e já caiu muitas vezes, sem que a moldura da madeira tenha se quebrado, ou mesmo se danificado, e sem que nunca o prego tenha se destacado da parede. A queda do quadro já lhe deu até inspiração para montar um restaurante, após ter ido à falência em Johannesburg, tendo sido muito feliz com o novo empreendimento. Toto continuava a brincar, escondendo objetos. Meu pai era famoso pelas brincadeiras que aprontava aos amigos. São hábitos que não se perdem. O quadro cai muitas vezes, acusando a presença de Toto, ou Toto. Dotes paranormais. Estou certa de que os sinais enviados pelo meu pai não são frutos de minha imaginação. Ele me vê, me segue e me aconselha, não tenho dúvida alguma. Mas é verdade que esses fenômenos acontecem a quem é dotado de capacidade mediúnica. Eu, de fato, possuo essa capacidade, assim como meu pai. Para quem não sabia, Toto não era tão somente um grande cômico, mas possuía um fluido magnético que se manifestava em certas ocasiões. E se ele tivesse desenvolvido seus dotes paranormais, poderia ter sido mago. Folha Espírita, São Paulo, 3 de 1993. Anuário Espírita de 1994. Fantasmas assustam funcionário do Senado. O funcionário do Senado, Divino Cardoso, pediu para sair do setor de engenharia, onde trabalhava há 14 anos. Ele jura ter visto o plenário, a galeria iluminados e repleto de senadores e de populares na madrugada, quando supõe não haver mais ninguém na casa. A ocorrência de risões e ruídos estranhos no meio da noite faz parte da história informal do Senado. Divino afirmou que o fato era tão real que nem lhe passou pela cabeça tratar-se de uma assombração. Ele contou que se sentiu apavorado, levou um susto de arrepiar o cabelo quando voltou ao plenário como segurança de plantão naquela madrugada e constatou que as luzes estavam apagadas e o barulho da votação havia desaparecido. O episódio acabaria aí, se minutos depois o mesmo agente de segurança não tivesse procurado para dizer que também havia visto gente no plenário. Muito amarelo de medo, ele quase não conseguia falar, afirmou Divino. Ele viu a mesma coisa, além de ouvir passos e pessoas conversando nos corredores. A experiência foi tão traumática que Divino conseguiu ser transferido. Agora é contínuo do gabinete do senador Odaci Soares, PFL Roraima. E nem de brincadeira aceita ficar no Senado fora do expediente. Funcionários antigos da casa dizem ter ouvido histórias parecidas, como as que falam da presença de senadores mortos passeando ou discussando em plenário. Para o chefe de segurança, Francisco Pereira da Silva, o índio, tudo não passa de imaginação. O estado de São Paulo, 31 de 3 de 1993. Augusto César Vanucci previu sua própria morte. Augusto César Vanucci sempre soube que morreria cedo. Espírita kardecista, diretor e produtor que fez fama criando e dirigindo programas na Rede Globo, acreditava em sucessivas vidas na imortalidade da alma, assim como quem prevê a própria morte, e percebe que ela é força inevitável. Ele não se despertou quando começou a sentir os primeiros sintomas de um derrame cerebral que o matou no último dia 30.
Há 2 semanas, pouco antes de ir para a Rede Globo, onde trabalhava, Vanucci passou mal, com as tonturas e os enjoos não cessaram. Ele achou melhor ligar para a filha Gabriele, 35 anos, e pedir que ela o levasse para o hospital. Aos 57 anos, espírita convicto, Augusto César Vanucci tinha certeza de que nunca mais voltaria para casa. Mineiro de Uberaba, Vanucci foi casado 8 vezes, uma delas com a cantora Vanusa. Tinha 7 filhos e 2 netos. Os familiares, os amigos sempre assustavam quando ele dizia: não vou envelhecer. O Vanucci falava para eu estar preparado, porque ele sabia que ia morrer cedo e de forma súbita, conta Ingrid Thomas, segunda mulher do diretor, com quem teve Gabriel, já falecido, e Fabiano. A atriz Leide Francisco também se lembra das conversas sobrenaturais com Augusto César Vanucci. Ele mantinha um carinho muito especial pelos espíritas, diz Leide Francisco, e vivia tendo pressentimento de que morreria antes de envelhecer. A atriz Nair Belo, por exemplo, é espiritualista, acredita em reencarnação e diz que na sua religião as pessoas são preparadas para receber a morte. Acho que o Vanucci teve uma bênção divina, foi uma morte tranquila, porque ele recebeu ajuda espiritual, acredito Nair Belo. Augusto César Vanucci ingressou na Rede Globo em 1965. Ele ficou conhecido por ter dirigido o humorístico Chico City, o Fantástico e o Globo de Ouro, dos 21 especiais de Natal de Roberto Carlos para a Globo. Vanucci dirigiu 19 em 1988. Criou na Rede Bandeirantes os programas Terceira Visão, apresentado pelo médico Luiz Antônio Gasparetti, e Agildo no País das Maravilhas, com Agildo Ribeiro. No ano seguinte foi para a Manchete, onde dirigiu Fronteiras do Desconhecido, a minissérie Escrava Anastácia, Cabaré do Barato e Sorriso de Criança. São Paulo, Revista Contigo, número 899, ano 8/2 de 1992. Um caso especial, a bênção de Deus me salvou. Abalado por um trauma que tirou de cena por 2 anos, Carla Vereza foi curado por um médium. Aos 51 anos, há 2 afastados do meio artístico, o ator Carlos Vereza viveu recentemente uma experiência que mudou sua vida. Durante um acidente das gravações da minissérie Delegacia de Mulheres, da TV Globo, ele sofreu um trauma no ouvido esquerdo. Algo muito pior do que se o tímpano houvesse sido perfurado. Numa cena em que meu personagem seria alvejado por um tiro, um dos técnicos errou na quantidade de pólvora que ficaria presa à minha camisa para simular o impacto da bala. A explosão foi forte demais. Desde esse dia passei a ter tonteiras, desmaiar e entrei em depressão profunda. Fui salvo pelo pessoal da Casa Frei Luiz, uma instituição kardecista em Jacarepaguá, bairro do Rio de Janeiro. Conta o autor, hoje completamente restabelecido, ele interpreta o mago da peça Brida, baseado no best-seller do escritor Paulo Coelho, ainda sem data marcada para estrear no Rio. As bênçãos de Deus, às vezes, entram estilhaçando vidraças. Reflete o personagem de Vereza. Para ele, esta frase tem muito a ver com o que viveu. Eu sofri muito, mas isso serviu para que descobrisse algo maravilhoso dentro de mim. Acredito que o mundo inteiro está vivendo esta mudança de valores. Gostei de voltar a trabalhar em Brida, porque o espetáculo encerra uma mensagem de desprendimento contra o egoísmo. Meu personagem, o mago, é um homem poderoso que fica frágil quando se apaixona. Ele foi condenado a 20 anos de solidão por ter afastado uma jovem de seu verdadeiro amor. Com a personagem título, ele revive a mesma tentação, mas decide não interferir no destino. Conta. Como um bom pisciano, Carlos Vereza disse que sempre buscou a espiritualidade. Os episódios que o levaram à casa de Frei Luiz, entretanto, foram decisivos para que ele encontrasse o verdadeiro caminho. Eu andava desmaiando à toa. Numa dessas vezes, estava caído sob o volante do meu carro, no meio do trânsito, quando fui encontrado pelo funcionário de uma oficina mecânica que havia em frente. Ele me levou imediatamente à casa de Frei Luiz, onde foi atendido pelo espírito do médico alemão Frederick von Stein, que atende as pessoas por intermédio de um médico cujo nome prefiro não revelar. Nenhum dos tratamentos psicológicos a que eu havia me submetido até então tinha surtido efeito. Somente o apoio espiritual pode me ajudar, confessa. Mesmo assim, Carlos Vereza ainda relutou. Pediram que ele retornasse à casa de Frei Luiz nas semanas seguintes, mas não fez. Voltou somente quando constatou sua necessidade de frequentar o local.
Atualmente vá ao centro todas as quartas-feiras, onde ajuda muita gente. Faça ainda muito pouco, perto da incrível bondade que emana daquele lugar. Vejo a Casa de Frei Luiz como modelo de solução para o Brasil. A instituição é mantida por com doações anônimas. Lá várias crianças carentes são devidamente alimentadas, estudam, aprendem um ofício e já saem encaminhadas. Há também assistência para os velhos. Minha vida mudou depois que presenciei tudo isso, afirma. Apesar de tantas mudanças, Carlos Vereza continua o mesmo ator intenso que criou o inesquecível Miro da primeira versão da novela Selva de Pedra. Quando eu era pequeno, costumava inventar histórias e encená-las sozinho. Fazia também os efeitos cenográficos, como a chuva, o vento, os cavalos. Talvez fosse uma maneira de expressar minha necessidade de companhia. Sou filho único, fui criado por minha mãe e minha madrinha, numa casa de cômodos. Não conheci meu pai, acho que daí foi se criando minha opção por interpretar. O personagem nunca é alguém separado de mim. É um lado meu que vem à tona num determinado momento e com a qual convivo durante algum tempo. Isto é, inclusive, uma maneira de me conhecer melhor, avalia. Carlos está solteiro atualmente, separou-se da esposa Delma, com quem viveu 14 anos, mãe de sua filha única Larissa, de 11 anos. Enquanto termina a construção de uma nova casa em Jacarepaguá, próxima à casa de Frei Luiz da filha, ele escreve as cenas finais de seu mais novo trabalho como ator. Ainda é cedo, amor. Para quem não sabe, já escreveu 3 outros trabalhos para o teatro, todos ensinados e premiados diversas vezes. Nó Cego, Transaminase e Não Passarão. A nova peça conta a história de um casal que perde todas as esperanças e vai morar em Rondônia, onde adquire um bar. A radiola toca sem parar e a música de Cartola intitulada Ainda é Cedo, Amor. Espero encená-la o mais breve possível, como também pretendo voltar logo à TV, finaliza. O Espírita, Brasília, abril, junho de 1993. Anuário Espírita de 1994.